Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Nos últimos programas, vimos como funciona a reciclagem de papel, plásticos e embalagens Tetra Pak. 3 resíduos abundantes que deixam de ir para os lixões e aterros e voltam à cadeia produtiva através da reciclagem. Hoje vamos ver como funciona a reciclagem de metais e do lixo eletrônico. Para que os resíduos sólidos retornem ao mercado, são necessárias atuações eficazes em alguns setores-chave. O consumidor, com o papel da separação correta do lixo doméstico, os órgãos públicos na coleta seletiva, as cooperativas na triagem dos materiais e as recicladoras responsáveis por transformar o que era lixo em um novo produto. Vamos conhecer agora o trabalho da Copamare, a primeira cooperativa de catadores do Brasil. Lixo é a definição que usualmente damos aos nossos resíduos. Mas para algumas pessoas, o lixo é sinônimo de geração de renda, de crescimento profissional, de preservação ao meio ambiente e de esperança. Hoje eu ajudo minha mãe, né? Ela está desempregada agora e eu estou ajudando, entendeu? Através da cooperativa. A Copamare, localizada em São Paulo, é a primeira cooperativa de catadores do Brasil. Há 20 anos ela trabalha para o bem do homem e da natureza. Lixo para mim era recolher ele e botar na rua para o lixeiro levar. E agora eu conheço com um objetivo de ganhar o pão, né? Ao chegar aqui, o pessoal recebe um treinamento. Tudo isso para que o trabalho se torne mais eficiente. Tem 2 processos aqui na cooperativa. Tem um que é nós temos o nosso veículo para estar recolhendo os condomínios ou grandes empresas, né, que não conseguem estar trazendo seus veículos. E nós acabamos indo buscar. E tem o pessoal que traz na portaria, chama Ecoponto, né, vem material já limpo, né, para nós. A triagem é feita por tipo de material. Um grupo de pessoas faz a separação dos metais, plásticos, papéis e vidros. As cooperativas de reciclagem trazem geração de renda para quem já tinha até perdido a esperança. Passei um problema na minha vida, problema de álcool, né? Aí perdi tudo que eu tinha na vida, né? Perdi a família, perdi a confiança com a família, né? Por causa de bebida, por causa de outras coisas também, que eu tava no mundão aí perdidão mesmo. Falaram se eu queria trabalhar aqui na Copamare, né? Aí eu falei que sim, né? Pra mim não ficar parado, pra mim ter uma ajuda, né? Ter um vínculo, né? Pra mim poder melhorar de vida, né? Uma maneira de ajudar as cooperativas é fazer a separação dos materiais e destiná-los aos ecopontos. Só gostaria que o pessoal de casa, né, ajudasse mais as cooperativas, né? Não jogasse muito material fora, né? Mas se puder trazer na cooperativa, é bem-vindo. A sustentabilidade é a principal característica das cooperativas de catadores. Além da geração de renda, valorização do trabalho e esperança de uma vida melhor, eles contribuem para o futuro das próximas gerações. A gente contribui muito, né, pro planeta Terra, né? Acho que a gente está ajudando o ambiente, né? O trabalho das cooperativas é muito importante para a reciclagem. Chegou a hora da participação da população no Viver Sustentável. E quem responde às dúvidas sobre reciclagem é o professor Mendes Tami. Professor Tami, o que é polpa moldada? Polpa moldada é uma massa produzida a partir de fibras de jornal e aparas de papel misturadas com água e produtos químicos. Serve para produzir bandejas que vão acondicionar ovos, maçãs, peras e outros frutos grangeiros e também fabricar calços de geladeira, palmilhas de sapatos e outros produtos. Mas o mais importante, é reciclável e biodegradável e substitui o isopor, que não é biodegradável e causa grande impacto negativo ao ambiente. Elas estão presentes em todos os lugares. Basta consumi-las e jogá-las no lixo que elas desaparecem em segundos. Estamos falando das latas de alumínio. Vamos ver agora como ocorre a reciclagem deste material. Em 2008, o Brasil comercializou cerca de 13 bilhões e 300 milhões de latinhas de alumínio. Se todas essas latas fossem parar no lixo, seria preciso esperar um século até que cada uma delas virasse pó. Jogar latas de alumínio no lixo é uma agressão ao meio ambiente e também um desperdício de dinheiro. Hoje, o quilo de lata vazia, composto por 74 unidades,
custa em média R$ 3,00. A geração de empregos através da reciclagem mostra que mais brasileiros se beneficiam com esse trabalho verde. No nosso país, são cerca de 800 mil pessoas empregadas neste setor. 1 tonelada de latas recicladas economiza 5 toneladas de bauxita, o minério a partir do qual é produzido o alumínio. A reciclagem de apenas uma única latinha economiza energia elétrica suficiente para manter uma televisão ligada por 3 horas. Estes são apenas alguns dos argumentos a favor da reciclagem. O Brasil é o campeão mundial de reciclagem de latas. Vamos ver agora como funciona uma recicladora de latas de alumínio. O material chega compactado. Trabalho feito por uma cooperativa. Primeiro, os fardos são desmanchados. Depois, as latas são picotadas. Elas passam por um separador eletromagnético que separa o alumínio de outros resíduos. Após esse processo, uma máquina retira a tinta e os rótulos. Assim, o alumínio assume a cor natural. O alumínio é fundido a uma temperatura de 670 graus centígrados e depois enfrenta um forno gigantesco, onde a temperatura alcança 1150 graus centígrados. O alumínio líquido vai para as formas. O contato com o ar frio oxida a superfície. Por conta disso, os operários retiram esse resíduo. A grande vantagem de reciclar é que você pode fazer o mesmo produto partindo de uma matéria-prima onde você não precisa adicionar elementos para produzir essa mesma liga, né? Então, a lata usada, ele tem todos os elementos, é a mesma matéria-prima que você tem para o produto final. Então, essa é a grande vantagem que o alumínio tem. Ele recicla e mantém todas as propriedades do produto final. Então, você pode reciclar uma lata de alumínio infinitas vezes e esse produto vai virar lata de alumínio. As pessoas têm mais perguntas para o professor Mendes Tami. Professor, o que é ecoeficiência? Ecoeficiente é a empresa que está permanentemente preocupada em reduzir o consumo de matéria-prima nova, substituindo-a por material reciclado, está preocupada com o consumo de energia elétrica, em reduzir o consumo de água, com a toxicidade dos produtos, com a destinação final daquilo que produz na etapa pós-consumo. Enfim, é uma empresa que contribui para construir uma sociedade sustentável. E se você também tem dúvidas sobre as questões ambientais, mande e-mail para contato@viversustentável.net. E no próximo bloco vamos conhecer um projeto que trabalha pelo reuso e pela reciclagem de computadores e outros resíduos eletrônicos. Olho vivo, consumidor. No planeta, existem cerca de 1 bilhão de computadores e são descartados por ano 50 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos. Porém, somente 10% desses detritos vão para a reciclagem. Colabore com o meio ambiente e venda seu lixo eletrônico. Mais informações no site www.lorene.com.br. Vivemos a era da informática. O avanço tecnológico e a popularização dos computadores e eletroeletrônicos contribuem de forma positiva para a educação, além de auxiliar no acesso à informação. Mas o meio ambiente também deve ser levado em conta quando falamos do descarte desses produtos. O Viver Sustentável foi até a USP conversar com a professora Tereza de Mello sobre esta questão. Hoje estamos aqui na USP, na Universidade de São Paulo, no Centro de Computação Eletrônica, que tem feito um excepcional trabalho na área de informática, praticamente no horizonte do conhecimento humano a respeito do assunto. E temos a oportunidade de conversar com a professora Tereza Cristina, que dirige um programa na área de reciclado de eletrônicos. Qual que é o problema maior relacionado ao descarte desses eletrônicos?
esses computadores tipicamente têm se mandado para os lixões ou para os aterros sanitários. E esses computadores vão ficando ali embaixo da chuva, e essas substâncias tóxicas que nós temos nos computadores ou em qualquer equipamento eletroeletrônico vão reagindo com a água da chuva, contaminando de fato o meio ambiente. Ou seja, nós temos que evitar que esse lixo eletrônico, que tendo chumbo se equipara ao mesmo problema das pilhas e baterias, seja encaminhado para os lixões para evitar uma contaminação dos aquíferos, dos lençóis freáticos, enfim, do solo e do meio ambiente. Para isso, eu tenho que montar um sistema especial de coleta e reciclagem. Então, o que nós tínhamos pensado inicialmente era, de fato, pegar os computadores que tem na Universidade de São Paulo e simplesmente coletar e depois mandar para as empresas de reciclagem. E nós fomos fazendo um estudo detalhado e observamos o quê? Que as empresas de reciclagem, elas são especializadas. Então, ou ela recicla plástico, ou ela recicla metal, ou ela recicla placa. E o que acontece? Quando eu sou recicladora de plástico e recebo metal, o que eu faço? O metal eu jogo no lixo e vai para o aterro sanitário também. Ou você não tem certeza o que acontece com isso. Então, o objetivo do nosso centro é pegar um computador, um equipamento eletroeletrônico, primeiro ver se ele serve. Se ele serve, nós vamos tentar encaminhar para uma entidade filantrópica. Se ele não serve, nós vamos separar em partes, em plástico, metal, placa com metais preciosos ou não, e mandar para a indústria de reciclagem correta. Assim não existe risco de nada ir para o aterro sanitário. Se esses computadores têm chumbo, eles podem ser equiparados às baterias e pilhas. Como que se dá, na verdade, a reciclagem destas pilhas e baterias para que esse produto não chegue a afetar a saúde pública, a saúde humana? Então, esse processo de reciclagem das baterias, o que acontece? Primeiro eles recebem as baterias, quebram as baterias, trituram, para evitar que na hora que está no processo químico elas estourem. Daí colocam, como se fosse num grande panelão, e colocam substâncias químicas. Cada substância química vai ser responsável por separar um tipo de metal. Então, daí separa o níquel, daí separa o cobre, daí separa... e vai separando os metais. No final, resta uma massa. Essa massa, eles usam para a indústria de cerâmica. Então, essa cerâmica que tem vitrificada, o que é na realidade? Essa massa pega, por exemplo, também tela de monitor, quebra aquele vidro, mistura com essa massa e isso vai para a indústria de cerâmica vitrificada. Então aproveita tudo, que é fantástico. O Brasil não tem uma legislação que obrigue a reciclagem desses produtos eletrônicos. Nós não temos uma legislação que obrigue a chamada logística reversa, em que o produtor é obrigado a receber este produto de volta. Na sua avaliação, pela sua experiência aqui na USP, o que é que nós devemos priorizar para dar um avanço nessa parte de legislação? A questão da logística reversa, o que as indústrias alegam é que aumenta muito o custo de produção. Então, estudar e avaliar formas de incentivo para que quem produza também faça a logística reversa. Uma legislação que obrigasse os computadores a já saírem de fábrica com certas especificações. Seria factível, seria viável hoje, no estágio atual de desenvolvimento da nossa indústria? Seria. Na realidade, algumas empresas exportam para a Europa e já estão fazendo isso para atender o mercado europeu. Então é muito mais questão de ter incentivo. O custo de você não ter substâncias tóxicas nos seus produtos é da ordem de 2%, que você, de certa forma, pode absorver no custo do produto e nem repassar isso para o cliente final. Então a indústria acaba não tendo prejuízo, ela pode usar isso como marketing para dizer, eu tenho um produto de fato verde. Quando recebem aqui os computadores, aqueles que ainda podem operar, que ainda são utilizáveis, qual o destino que dão a esses computadores que podem ser reutilizados? Então, a ideia, antigamente, o que a USP estava fazendo é sempre dar os computadores. Agora, o que nós vamos fazer? Se pode ser utilizado, nós vamos emprestar para entidades filantrópicas
Essa entidade filantrópica vai estar registrada no cadastro da USP. Depois de 2 ou 3 anos, vão pedir de volta, para que nós garantimos que mesmo o micro que é emprestado por uma entidade filantrópica, depois tem um destino sustentável. No caso, como que uma instituição que esteja precisando de um computador faz para entrar em contato com vocês? Todo o sistema, todo esse programa deve estar ao ar final de setembro no site que é www.cce.usp.br. Vai ter informações tanto sobre a parte de empréstimo de micro como da parte de reciclagem. Desejo-lhe muito sucesso. É um prazer poder ter a sua participação no programa e saber, com as suas informações, de quanto a USP está colaborando para transformar um problema, um grave problema, em soluções. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Eu espero que essa ideia possa espalhar pelo Brasil e outras universidades possam fazer a mesma coisa que a USP. Obrigada. No próximo bloco, vamos ver de que forma os resíduos metálicos, como por exemplo, partes de automóveis, eletrodomésticos, bicicletas e diversos outros produtos que são jogados fora, são reciclados. Se você está fazendo a separação do seu lixo, mas a prefeitura não possui o serviço de coleta seletiva em sua cidade ou no seu bairro, acesse o site www.rotadareciclagem.com.br para descobrir quais são as cooperativas e recicladoras mais perto da sua casa ou empresa. Você sabia que para produzir um único e minúsculo chip de memória RAM, consome-se 1,7 kg de combustíveis fósseis e diversas substâncias químicas que correspondem a 400 vezes o seu peso? O Viver Sustentável está de volta com o tema reciclagem de metais. Nosso programa foi até o interior de São Paulo para conferir como acontece o processo de reciclagem de ferro e aço feito por uma multinacional que transforma os materiais descartados em vergalhão para a construção civil. São montanhas e mais montanhas de sucata. Tudo isso que foi descartado poderia ir direto para os lixões ou aterros sanitários. Um problema gigantesco para a saúde humana e para o meio ambiente. Mas o ferro e o aço são materiais extremamente nobres. Seria um desperdício jogar tudo no lixo. A reciclagem foi a solução encontrada por uma empresa localizada no interior de São Paulo. A ArcelorMittal, usina de Piracicaba, ela produz o vergalhão para a construção civil através da sucata ferrosa, sucata de ferro e de aço. O material recebido das cooperativas e dos fornecedores é armazenado no pátio da empresa. Aqui, bicicletas, eletrodomésticos, partes metálicas de carros, entre outros objetos compostos por ferro e aço, aguardam o momento da limpeza e trituração. Depois de reduzida a pequenas partes, a sucata vai para as baias, onde é feita a alimentação do cesto através de enormes eletroímãs. Os fragmentos metálicos vão para o forno, que aquece a uma temperatura de 1.600 graus Celsius, até que acontece a fusão da sucata. Nesta fase, os objetos se transformam no estado líquido. Os metais fundidos são encaminhados, então, para o forno panela, onde é feito o refino, ou seja, esse processo garante a pureza da liga metálica. Agora, todo o líquido vai para a máquina de lingotamento, que dá o formato aos tarugos. Esse material volta a um forno de reaquecimento para depois ser encaminhado à laminação e ao desbaste. O trem laminador estica o tarugo, que reduz de largura e aumenta o comprimento. Ao final do processo, o que era sucata e poderia ter sido descartada nos lixões e aterros, volta ao mercado como vergalhão para a construção civil. O importante é que o produto final também é reciclável, portanto, ele consegue voltar à cadeia produtiva. Durante a reciclagem da sucata metálica, são produzidos alguns resíduos, mas tudo é reaproveitado. Na fusão, é gerada a escória,
um material reutilizado para a produção de blocos de construção. Da carepa resultante do processo de lingotamento contínuo e da laminação, podem ser feitas peças para automóveis, como, por exemplo, pastilhas de freio. Nós somos uma empresa verde. O nosso processo é um processo sustentável. O nosso processo é um processo verde. O professor Mendes Tame responde a mais perguntas da população. Professor, o que é reciclagem energética? Diferentemente da mera queima ou incineração do lixo, na reciclagem energética, o vapor produzido pela queima do lixo move turbinas para produzir energia elétrica. Isto traz duas grandes vantagens. Em primeiro lugar, a receita decorrente da venda dessa energia elétrica. E, em segundo lugar, economiza área nos aterros sanitários ou prolonga a vida útil destes aterros. Professor, o que é biogás? O biogás é produzido num ambiente fechado, chamado de anaeróbico, onde não entra oxigênio. Ali dentro, as bactérias digerem a matéria orgânica e produzem metano, que se combina com o gás carbônico para produzir o biogás. Esse biogás pode ser queimado para produzir energia elétrica, o que nos traz duas grandes vantagens. Em primeiro, evita-se a emissão de metano, que é um gás do efeito estufa que contribui para o aquecimento global. E, em segundo lugar, a venda desta energia elétrica traz uma renda para os municípios. O Viver Sustentável fica por aqui. E se você tem dúvidas ou sugestões, envie e-mail para contato@viversustentável.net. E não se esqueça, para mudar o mundo, precisamos fazer nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.